Boa noite, pessoal. Estamos chegando, nos conectando aqui, aguardando alguns segundos para verificar se está tudo ok. Boa noite, Tati. Boa noite, Nájala. Boa noite, Boa Carol. noite. Boa noite, pessoal. Olha só quanta gente já está aqui esperando. Débora, Antonella, Cassandra, Maria. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Yara, nossa super parceira que está aqui no chat com a gente. Hoje, nosso último encontro da semana Talk Verdade. Empreendedora. Parece que foi 6 dias, ontem. né, Carol? 6 dias de live com vocês. Desde já agradeço pela toda essa participação. Hoje um dia super especial, porque nós estamos então encerrando um ciclo, né? A incubadora criativa se propôs então a fazer uma semana no qual a gente pudesse partilhar algumas experiências, trocar algumas ideias, fazer network, mas principalmente ter essa conexão com vocês que estão passando por alguma dificuldade ou até mesmo sem ideias e precisando de uma escutar, né? De outra pessoa como está sendo, né? Indiferente da localização, todos enfrentam o mesmo problema, né? Que é como impulsionar os seus negócios, como enfrentar a crise, tanto profissional como pessoal, porque isso afeta a todos, né? Não só as pequenas empresas, empreendedores, mas as pessoas em si ficam um pouco mais estressadas com toda a situação, e essas lives são para isso, para a gente poder trocar um pouco de ideia, se divertir e também, né, poder conhecer um pouquinho mais sobre cada empreendedor e cada local diferente desse mundo todo. Nós tivemos então aqui durante uma semana inteira diversas empreendedoras. Hoje, nossa É convidada, verdade. Nájila Araújo, ela está aqui para contar um pouquinho da história dela com o seu empreendimento. Ela é empresária da Solarium Casa, né? Então, ela vai contar um pouquinho dessa experiência, né? De como foi com sua loja física, né? Passar por todo esse formato de pandemia. Mas antes de começar esse super bate-papo com ela, eu queria ver com vocês aqui se todo mundo que está aqui no chat já se cadastrou para receber os materiais exclusivos que nós vamos estar enviando agora após essa semana que a gente teve. Se não fez ainda o seu cadastro, aqui na descrição do vídeo, se colocar ali no Ver Mais, você vai ter o link para o cadastro. Faça o seu cadastro, pois as inscrições se encerram hoje no final da noite. Às 22 Às horas. 22 horas, terminando a 22 live, ali vai horas. ter mais uma horinha e aí a gente vai fechar o link. Quem está inscrito vai receber os materiais. Quem não se inscrever vai perder essa grande oportunidade. Então, se você ainda não fez, você vai ter uma horinha depois da live para poder fazer isso. Já curte, compartilha, chama todo mundo para escutar essa live que vai ser surpreendente. No final, nós teremos uma surpresa ainda da incubadora criativa. Mas vamos ao que todos estão esperando. Seja bem-vinda, Nájila. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. E vamos começar descobrindo quem é a Nájila. Me conta. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Tati. É um prazer enorme estar aqui falando um pouco da minha história para vocês. A Nájila é uma mineira de Patrocínio. Sou formada em arquitetura e urbanismo pela PUC de Belo Horizonte. Eu fiz uma especialização técnica em arquitetura hospitalar. Foi aí que eu conheci a Tati, já há uns bons anos, né, Tati? Bastante tempo, né? Bastante tempo. Hoje eu divulguei umas fotos muito antigas, muito bom. Eu sou empreteca, né? Eu tive uma trajetória aí um tempo com projetos, cheguei a projetar, a trabalhar com projetos hospitalares, mas hoje eu sou empresária. Eu sou empresária há 17 anos, eu tenho uma loja de móveis e decoração e tendências de alto padrão. Eu sou uma mistura de um monte de coisa. Então, eu sou corredora, eu pratico yoga, eu sou uma mãe que eu falo que é uma versão 4.0, que é completamente nada convencional, mas ao mesmo tempo tradicional. Tenho uma filha linda e que eu tenho muito orgulho. E eu sou a quarta filha de uma empresária, que minha mãe já é falecida, ela foi do segmento de moda, foi muito inspiradora, ela foi muito à frente do tempo, e sou filha de um bancário, meu pai é o maior incentivador. Ele acredita em mim, eu acho que mais do que eu mesmo, e olha que eu meto as caras. Então, eu sou um pouco disso, tudo aí.
Ai, que bom, né? E Mas assim, justamente esse teu jeito diferente de ser é o que te faz ser a empresária que tu é hoje, porque tu reflete todo esse astral, essa energia que tu tem, tu transfere isso porque tu faz o que tu ama, né? eu amo o que eu faço, sim. E assim, eu não me permito ficar numa zona de conforto. Então, eu estou sempre me mexendo, eu estou sempre inventando uma coisa. Quando eu viajo, os funcionários, os meus colaboradores, quando eu chego, eu já começo a olhar uma coisa, olha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu brinco assim que a gente não pode amar a loja, eu tenho que sempre arrumar alguma coisa para odiar, para estar sempre fazendo uma mudança. E assim a gente não fica na zona de conforto. Então, eu estou sempre oferecendo uma inovação para o meu cliente, estou sempre oferecendo alguma coisa para os meus colaboradores também. Eu falo muito quando eu vou contratar um colaborador, eu falo assim, olha, aqui não vai ter rotina. Cada dia você vai fazer alguma coisa. Então, quando um colaborador entra, por exemplo, essa semana eu tive a contratação de uma vendedora, no primeiro dia, coitada, ela parecia que tinha caído o caminhão de mudança. Eu falei, calma, você vai se encontrar, calma, vai com calma, porque é muita informação. Mas é muito tranquilo, ao mesmo tempo a gente tem uma colaboração muito junto aqui na loja, e eu amo o que eu faço. Eu acordo respirando na loja, eu durmo respirando na loja, acordo de madrugada, faço anotações. Eu acho que... Tu sabes que eu acho uma coisa muito interessante, Nájila, que tu falou que tu é empreteca, e eu também sou empreteca. Dos cursos que eu acho que mais me chamou a atenção como empreendedora foi o Empretec mesmo, que eu fiz em 2006, faz muito tempo. Mas foi um divisor de águas. A gente sempre diz que ser empreendedora e trabalhar comercial, ele tem que sempre ter movimento. E da mesma forma, se a gente se estagna, se a gente cria rotinas no seu dia a dia, para quem vende, para quem está com o comércio aberto, isso pode criar algumas situações que não são saudáveis, no sentido de que a gente tem que se inovar e a gente tem que criar coisas todos os dias. Isso é ser empreendedor, né? Então, tu já vem nessa tua batida com os teus colaboradores de não ter rotinas, mas de sempre criar e fazer coisas diferentes. Nesse tempo agora, tu também está trabalhando muito a criatividade com todo mundo? Como é que tá? O que aconteceu? No início, fechou, né? Fechou tudo, a gente tinha várias informações, tinha várias informações e não tinha informações coerentes. Então, veio uma chuva de coisas, de informações, e todo mundo com medo, e o grupo da loja, lembro que foi numa sexta-feira, as coisas começaram a ficar muito tumultuadas, tal, e aí veio o decreto do prefeito daqui que teria que fechar a partir de segunda. Então, fechamos, né? E aí, na segunda, aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Eu coloquei, né? No sábado, eu falei, gente, vamos tirar as coisas da geladeira, o que tem, que o pessoal aqui, né, traz comida, essas coisas, vamos encerrar as coisas, desligar, tal, porque nós vamos fechar, e eu não sei por quanto tempo. Daí, na segunda-feira, eu estava em casa ali tentando digerir, porque assim, a gente nunca está preparado para uma crise, a gente está sempre preparado para crescer, para empreender, para aumentar, e a gente nunca está preparado para esse revés, né? E acho que a gente nunca pensou que passaria por isso. Aí, eu estava em casa, eu recebi um vídeo de um amigo, tá, e falando algumas coisas assim, que um dos coisas a gente tinha que ir para o lado prático, que tinha que resolver as coisas logo, que tinha que pôr a mão na massa. Aí eu peguei e falei, tá certo, eu não posso, né? Aí minha coisa de sobrevivência, eu falei, eu tenho que vim para a loja, eu fui para a loja, cheguei na loja, eu peguei todos meu financeiro, meus contas a pagar, minhas contas a receber, e vi que dava para viver até uns dias, tá? O que dava, já começou umas coisas de prorrogar contratos de banco, de financiamentos, tal. O que deu para fazer isso, naquela semana, eu já fiz isso. Com os meus colaboradores, o que eu fiz?
Quem era risco, a gente colocou, né? A gente colocou. Na verdade, eu coloquei todo mundo de férias. Eu tinha pessoas que estavam trabalhando comigo, tinha 18 dias. E eu, assim, eu tenho uma responsabilidade muito sobre a vida deles. Para mim, eu me sinto responsável. Eu sou arrimo de família, eu sou arrimo de família da vida deles também. Então, eu falei com eles, calma, nós estamos juntos, eu não sei o que vai acontecer. Muitos perguntavam para mim o que ia acontecer. Eu falei, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou junto com vocês não estão desamparados. Principalmente os mais novos, eu via que estava com uma dúvida, né? Então, eu tinha que dar férias, eu dei férias, porque era o que estava na lei. E dei férias para esses novos também. Então eu tinha funcionário que tinha trabalhado 14 dias, que pegou 15 dias de férias, né? E isso, pelo menos, tranquilizou meu coração, sabe? Me deixou com eles. Aí foi passando, a gente achou que isso ia durar até Semana Santa, tal. Chegou Semana Santa, nada. Aí um dia eu precisei chamá-los, chamei, fiz uma reunião, falei, gente, eu não sei, estou vivendo... É engraçado que essa pandemia fez a gente viver um dia de cada vez, né? Eu conseguia fazer algumas coisas. Eu procurei não atrasar fornecedor, porque os fornecedores também tinham os seus compromissos, tinham os seus funcionários para pagar, né? O que eu procurei pagar todas as minhas contas em dia. Graças a Deus eu consegui, até hoje, fazer todos os meus pagamentos em dia. O que era de banco, o que era de financiamento, o que era de empréstimo, eu pude jogar para frente, isso eu fiz. Eu acho que nesse momento a gente tem que aproveitar o que o governo está oferecendo. Então, os primeiros dias eu parti para o lado prático, né? Eu coloquei luz nas coisas, eu vim, olhei o que tinha para pagar, morri de medo do financeiro, porque morri de medo para ver o quanto que dava a somazinha lá no final, né? Aí olhei o que tinha para receber, o que tinha de boleto, de cartão, então vi que aquilo equilibrava e falei, bom, o que acontece? Quando a gente era pequena, né? Quando pequena, toda criança tem medo do escuro, né? De noite e tal. E aí a gente fica com medo. E aí a gente chora, a gente vai, chama pai, chama mãe e acende a luz. E aí, porque a gente escuta o monstro saindo do armário e tal, e quando acende a luz, a gente vê que o armário está um pouquinho aberto, né? A janela, às vezes, está com a cortina dando uma sombra, a árvore lá fora. Então, o que foi isso? Eu coloquei luz nas minhas coisas. Então, na hora que eu coloquei luz, os monstros invisíveis desapareceram, e eu vi o tamanho dos monstros. Então, eu acho que no momento desse, e o que eu fiz com os meus colaboradores aqui nesse momento, foi colocar luz e enxergar o que estava acontecendo. Olhar de frente, né? A gente falou uma coisa bem interessante do medo da gente olhar o financeiro, né? Mas olhar e, de repente, olhar de frente de forma bem objetiva, até para poder encontrar saídas, né? Isso foi um alívio, Tati. Foi um alívio, assim, ver que poderia pagar, ver que poderia honrar uma folha de pagamento. Então, quem era risco, eu tive uma colaboradora que a filha dela estava grávida, ela teve que ir para São Paulo, ela ficou lá 90 dias, 70 dias. Aí eu dei férias, depois coloquei ela naquele programa de afastamento, mas justamente porque ela precisava. Eu tinha uma outra funcionária que ela era risco, ela tinha um problema de saúde, ela também se afastou. E aí a gente foi começando, poderia trabalhar internamente com algumas coisas. E quantos empresários falam que não tem tempo de arrumar as coisas? Eu falei, bom, quarentena não é férias, então vamos trabalhar, né? Então, assim, cadê aquela minha mesa, minha pilha de papel que eu precisava dar fim? Né? Eu fui lá, organizei, né? Chamei uma colaboradora do financeiro, a gente começou a fazer isso 2 vezes por semana, e eu sentia que eu precisava colocar energia na loja. Eu ia para a loja todos os dias. Eu alisava a loja, assim, teoricamente, eu ia lá e acariciava. Eu tirava mato da frente da calçada, eu aguava as plantas, porque a gente tem um jardim interno. Eu falava, gente, esse tempo todo, um sol estava quente. Eu falava, eu preciso aguar as plantas, eu preciso falar para a loja
que a gente cuida dela também. Ela tá viva, né? Ela tá viva também. E como essa parte energética, eu também super acredito nisso. A gente tem que botar energia em tudo, até para a gente poder ir para frente, né? Muito bom. E eu vinha para cá todo dia. Tinha dia que eu chegava assim, dava 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu estava na loja, sabe? Aí me ligavam, onde você está? Tô na loja. O que você está fazendo? Ah, eu não sei, sabe? Só que eu tinha... quanto tempo eu... Porque na correria de não ver, depois eu vejo isso, depois eu conserto um arquivo, depois... Aí, o que nós fizemos? A gente arrumou os descansos de tela de todas as telas com a logo nova, deu tempo de ligar no cara do sistema e trocar, colocar, a gente há um tempo mudou a logo, ainda estava na nota fiscal, a logo antiga, no orçamento estava saindo a logo antiga. Quer dizer, a gente começou a trabalhar, vamos arrumar a loja. Né, depois que acertou o financeiro, depois que acertou tudo, aí passou um tempo, uns dias, né, já tinha passado uns 15 dias de férias, já tinha passado, falei, vamos começar. Aí eu comecei também sozinha a partir para um... Eu não tinha coragem de oferecer produto, eu não tinha. Sabe, oferecer a venda, né, teve tantos por cento de desconto. Eu falei, gente, o povo, eu me sinto desconfortável. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar uns pequenos vídeos, eu mesma. Gente, tem um pânico com essa coisa digital. Sofro, porque eu adoro a loja física, mas comecei a gravar uns vídeos caseiros e comecei a postar, a mandar mensagem. Comecei a perguntar para alguns clientes mais chegados como que eles estavam. Eles mandavam mensagens também no WhatsApp, perguntando, força aí, você, né, logo isso tudo vai passar. E isso foi me dando muita força, porque na hora que eu mandava uma mensagem, a cliente querido, porque eu não falo que meus clientes são clientes, eles são meus amigos. E aí eles perguntavam como que a gente estava, que estava preocupado, como é que ia fazer, e que era para ter força, que isso ia passar. Isso me fortaleceu muito. Porque, gente, eu não vendo sofá, eu não vendo mesa, eu não vendo cadeira, eu vendo experiências felizes. Eu levo felicidade na casa das pessoas. Eu levo a oportunidade das pessoas se reunirem, as pessoas deitarem num sofá gostoso e ficar com seu filho. Nájila, pelo amor de Deus, vem para cá. Vem aqui ficar uma semana aqui em casa. Vem para cá. Eu já tô comprando de ti aqui, só de tu falar. Tô adorando. E aí, nessa história toda aí, tá vendo? Aí, tá dando certo. Tá. Tá começando a migrar para uma transformação digital, tá? Isso já vinha ouvindo isso há mais de um ano, que uma loja não tinha como não partir para um digital, para uma loja, né, para um e-commerce, para uma loja. E aí sempre aquela falta de tempo, né? Aquela sempre, depois eu olho. E como eu tenho... Gente, eu não sou nova, eu tenho 46 anos. Então, essa coisa dessas coisas digitais aí dá medo. Dá medo, eu tremo, assim. Eu tenho medo meu computador pifou, é um caos para mim. Então, aí eu falei, bom, agora, aí nessa história toda, nos primeiros dias, assim, eu liguei para um consultor do Sebrae, um amigo meu, o Hugo, e conversando com ele, falei, Hugo, eu não sabia para criar o e-commerce que tinha que ter uma plataforma, gente. Para mim era colocado, sabia que nada, assim, era... coisas novas. Eu pensava assim, como que esse negócio acopla transportadora, cartão e tal? E aí ele falou, não tem jeito, tem que... Eu tinha conversado com o fornecedor, ele me deu umas dicas e tal, e eu liguei para ele. Aí ele falou assim para mim uma coisa muito legal, que eu achei que foi uma das coisas mais... Ele falou, olha, não vai ter esse normal. Esquece, isso não vai existir, esse normal de antes. Não volta mais. Os tempos não são difíceis, os tempos estão diferentes, né? Então, isso é muito importante a gente frisar isso. Não que os tempos estão difíceis, eles estão diferentes. E ele falou para mim assim, olha, imagina que a gente é uma lagarta. E uma lagarta que teve que entrar dentro de um casulo. E não dá para sair uma lagarta melhorada. A gente vai ter que sofrer as dores da metamorfose e sair uma borboleta. Isso aí. Então, isso me tocou de uma certa forma, que eu falei, é isso, sabe? Aí veio de novo aquela luz que não dá para
para ter esse novo normal, o novo normal é novos propósitos, é novas relações. Lógico que é um trabalho de anos, é um trabalho que você não vai, de repente, ter uma confiabilidade, uma clareza, tudo. É um trabalho que eu venho fazendo, né? E é uma coerência que tem que ser seguida de tudo, com fornecedor, com colaborador, com cliente, com tudo. E eu comecei a fazer esse trabalho, tentar manter o prumo, né? Respirar. Com isso, eu mega ativa. Imagina uma pessoa mega ativa que corre e faz yoga. Imagina. Nunca andei tanto de ponta, nunca fiquei tanto de invertida na vida para ver se eu oxigenava a minha cabeça. Mas deu certo. Então, aí, aos poucos, aí, com essa história de começar uma transformação digital, então tudo que eu via falava, olha, tem que começar para ficar bom, não dá para ser bom para começar. E com isso eu comecei a postar fotos, a postar vídeos, eu mesma, porque até então, eu acho que eu chamei meu pessoal para voltar ali perto do dia 20. Tinha alguns clientes, alguns arquitetos, alguns profissionais, porque eu podia levar os produtos na casa do cliente. A legislação aqui permitia que eu levasse. Só que também tinha prédios que não permitiam. Então, o que acontecia? Algum profissional, algumas pessoas, assim, arquitetos, procuravam pelo WhatsApp, a gente fez todo uma divulgação nas redes sociais, colocamos telefone na verdade, eu coloquei o meu celular pessoal grande na loja, né? E no vidro da loja, e eles ligavam e pediam as coisas e levavam, a gente levava. E ali, a partir do dia 21 de abril, que já estava dando 30 dias de fechamento, a gente começou a retomar com a loja. E aí, o que aconteceu? Não, falei, vamos preparar essa loja nova aí para voltar a isso, vamos colocar energia para todo mundo. Porque nisso eu chamei a minha equipe, né? Falei, gente, nós estamos juntos, agora o que nós vamos fazer? Isso aqui não é para a gente ficar olhando um para o outro e falando que morreu, que viveu, que não sei o quê, né? Tem muita gente, está morrendo gente, mas tem muita gente nascendo. As maternidades estão lotadas. Então, vamos trabalhar. Aí, nisso, o ar-condicionado da loja tem um pé direito duplo, tinha que alugar andaime e tudo, nunca dava, porque tinha que desmontar a vitrine e tal. Não, então, vamos fazer isso. Aí, aproveitei, pintei a loja. A gente começou a cuidar da loja. Fazer as manutenções prediais, olhar tudo, pintar e preparar para o cliente para essa loja nova. Gente, eu levo expectativa, eu levo oportunidade. E as pessoas viram nessa pandemia que mudou muito o hábito, as pessoas começaram a cozinhar, as pessoas começaram a receber. Começaram a olhar para casa com outro olhar. Com outro olhar, e viram como maltratavam as casas. Porque essa história, gente, São Paulo hoje, tem gente que mora, São Paulo lançou um apartamento de 10 metros quadrados. É menor que um tapete. Como que uma pessoa vive e como é que ela fica ali dentro? E surgiu também outras possibilidades da pessoa morar mais longe, num lugar mais legal, mais amplo, e trabalhar. Então, assim, e elas curtirem a casa, que elas começaram a fazer um monte de coisas diferentes, né? Elas tiveram que aprender, os deliveries aumentaram, mas teve gente que começou a experimentar receitas, né? Do jeito que nós estamos aqui, começou a experimentar receitas em YouTube, tudo. Então, também elas começaram a preocupar com a casa. Então, eu não posso nem ser esse exemplo, porque aqui em casa a gente fez reforma na casa, no período de fechamento aqui, e eu fui para a cozinha, que isso eu nunca imaginei que eu ia ir realmente me experimentar. Mas a gente está se experimentando, isso está interessante de viver e conviver em casa. Quanto tempo a gente não convive com... As minhas filhas são pequenas, quanto tempo a gente não convive direto com os nossos filhos, mesmo eles sendo maiores, como a tua, que é maior, né, Nájila? Mas esse convívio maior está sendo, para quem está sendo grandes oportunidades. É um período desafiador, mas é um período de muitas oportunidades, e é o que tu está falando aí. Ele é muito de oportunidade, é desafiador mesmo, e a gente não vai ser como é antes, né? A gente vai ter novos propósitos, né? E
tá surgindo novas oportunidades. E o que aconteceu com essa... vindo aí com essa transformação digital, com esse ingresso do digital, as pessoas começaram a experimentar e ousar mais sem medo. Nós voltamos a ser crianças, assim, que a gente vai se jogando, porque na hora que eu precisava mostrar um produto para o cliente, eu mostrava do meu jeito, eu pegava o celular, filmava, falava, tal, ele fazia o máximo possível para me entender, e eu fazia o máximo, o melhor de mim, para me expressar. Então, a gente foi... então, assim, eu vi muita gente falando assim, que não precisava criar naquele primeiro momento os e-commerce, as lojas virtuais, os sites todos poderosos. Começar mesmo com o celular, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, que eram ferramentas muito fáceis. E foi isso que a gente começou. A gente começou a gravar junto com os colaboradores, tinha uma poltrona confortável do papai, a gente gravava um vídeo, como funcionava, né? O cliente pedia a foto de um produto, eu ia, gravava mais de pertinho, mostrava o detalhe, tentava colocar uma referência de medida, de tamanho, esticava uma trena, e falava do jeito que a gente como se estivesse atendendo ele dentro da loja. Uhum. Então, a gente não precisa inventar, porque todo mundo quer ser bom para começar, e não começa nunca. É verdade. Então, a gente tem que começar para ser bom. Né? Não. E são detalhes, né, Nájila? Em vez de tu pegar e tentar criar ali uma lâmpada mágica, tu simplesmente fez a luz, como tu falou, né? Tu, em vez de tentar inventar moda, não, vou no básico, faz de conta que tu tá aqui do meu lado, não tem uma tela entre nós. Olha aqui, sente, mostrando de uma forma tão natural e tão, assim, íntima, que isso aproxima o cliente, né? E tu é uma grande inspiração. Eu tô vendo aqui pelos comentários que as pessoas estão falando que tu é uma grande inspiração, estão falando que tu é incrível. Até vou citar alguns nomes aqui, ó. Renata, Simone Ávila, Débora Pinheiro, Luciana, Rinaldo, várias pessoas estão comentando aqui que tu é uma grande inspiração. E isso é porque tu sabe fazer, justamente quebrar essa barreira, né? Porque muitas pessoas veem assim, o cliente como se fosse numa abóbada, né? Eu tô ali numa península e eu não sei ser natural. Quer ser aquela coisa muito forçada, bloqueada. Não, tu é natural, com as pessoas tu aproxima, tu quebra as barreiras. Não é fria, tu é quente, tu é luz. E eu acho tão fantástica o nome da tua empresa, quando tu me contou também, que, tipo, tudo fecha de uma forma tão natural em ti, que essa naturalidade quebra essas barreiras e te aproxima do teu cliente, que deixa de ser um cliente e vira um amigo, vira uma família. Então, os colaboradores, fornecedores, clientes, é todo mundo uma grande família, né? E isso tu fez de forma diferente e não precisou da crise para acontecer. Só que tu manteve isso de uma forma mais fácil, porque tu já vinha executando isso, né? Tu não fez agora para causa da crise, é uma coisa que era tua, natural, que foi um reflexo pela crise agora se expor de uma forma um pouco diferente. Mas desde o início, tu sempre teve um bom relacionamento com o cliente e não precisou esperar uma crise para fazer diferente, tu sempre fez diferente. E isso foi um diferencial, um ponto muito positivo nessa evolução, né? Assim, eu tenho um gosto, né? Mas assim, eu trabalho com móveis de alta tendência, né? Só que eu sempre procurei. Eu sou mineira, gente. Mineira é muito simplório, é muito acolhedor, né? E eu sou muito simples no meu jeito, nas minhas coisas, no meu modo de viver, assim. E eu sempre dei muito valor em ser no bom atendimento. Então, assim, eu falo muito com os meus colaboradores, gente, a gente tem que atender, não precisa falar palavras muito difíceis, né? Você tem que falar para o cliente sobre o produto, mas você não precisa colocar ele de uma maneira tão, né, constrangida às vezes. Então, assim, esse negócio mesmo da Solário em casa. A Solário do Latim é uma casa grande, né? E junta com essa casa... E, ao mesmo tempo... Então, é aquela coisa de vem para casa mesmo. Então, a gente tem clientes aí de 17 anos. Tem clientes que a gente pegou pequenininho e agora está fazendo... que a mãe comprava e que está vindo. Mas... e que tem essa coisa do relacionamento.
Vender, é lógico, eu gosto de vender como empresária, como empreendedora, a gente gosta, assim, mas eu falo muito para o cliente, às vezes o produto não vai ficar bom, eu falo assim, olha, gente, compre isso agora não, espera chegar uma outra coisa que vai chegar uma coisa mais legal, que vai encaixar. Então, essa transparência na relação e foi uma coisa que fez ir escada, não serrote. Então, foi degrau por degrau, e isso vem construindo uma relação. Então, assim, a loja, eu não falei como começou a loja, né? Às vezes pergunta assim, nossa, Nájila, você de patrocínio foi parar em Bauru? Eu ia falar isso, patrocínio mineira para Bauru. O que já foi para fazer Porto lá em Alegre? Já foi para Porto Alegre, isso aí. E quase que tu ficou em Porto Alegre aqui, né? Então, assim, tudo que eu faço porque eu gosto muito, tá? E eu vim para cá, eu falo que a vida é um andar de bêbado, às vezes você tropeça, se trupica, pega outro rumo e veio. Eu vim, esse ano vai fazer 19 anos que eu estou em Bauru, eu vim por um acaso aí do destino e tal, e acabei fixando aqui, né? Depois de 2 anos eu abri a loja, Maria acabou nascendo aqui, e aqui a gente foi ficando. Eu comecei uma loja pequenininha, com 35 metros quadrados, a sala e uma entradinha de uma casa, e eu fui trabalhando ali, era uma loja muito pequena, e eu tinha que ter um negócio que eu conseguia cuidar da minha filha meio que perto, porque minha família mora longe, né? Minha família mora toda em Minas. E aí a loja foi crescendo devagar, com aquilo ali, e um cliente de cada vez. Aí a loja foi crescendo mais ali. Isso ela começou em 2003. Aí em 2009, eu fiz algumas reformas na casa, tá? E aí eu cheguei a concluir, aí eu vi que mudou o rumo aquelas coisas, né? Quando eu acabei de fazer uma reforma na casa, a rua que a loja ficava era uma rua que era um corredor comercial. A prefeitura mudou o acesso dela. Eu falei, meu Deus, eu acabei de reformar, tinha feito um projeto para reformar, tal. Eu falei, e agora? Eu falei, tem que ficar aqui um tempo. Eu falei, mas eu tenho que sair daqui. Aí eu pus na cabeça que eu tinha que comprar uma casa e fazer uma loja. Aí, em 2009, eu comprei uma casa e construí a loja nova, né? Então, assim, uma loja que era 100 e poucos metros, ela foi para quase 600 metros, assim. E achei que isso, né, ia ficar super folgado, que ia dar para ficar muito tempo. Graças a Deus, a loja está apertada já, precisando fazer algumas ampliações. E a gente tem que ir acompanhando o curso da história, entendeu? Mas o grande segredo que eu acho foi relacionamento. E essa palavra nunca teve tanta conexão como tem agora, né? Com essa pandemia, a gente percebeu que os relacionamentos ficaram mais fortes, né? Os relacionamentos verdadeiros, né? A gente sempre fala muito isso na consultoria, a questão de ser relevante. Não é simplesmente mandar uma transmissão para todo mundo perguntando como é que tá. Não. Se tu pergunta com carinho, saiba quem é o seu cliente, o que ele está passando, seja relevante na vida, né, do seu cliente, trate ele como amigo. Eu acho isso muito bacana. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Isso é ser relevante na vida das pessoas. E isso dá para ver até pela quantidade de comentários que estão falando de ti, né? E como a Carol falou, isso vem de ti. Não é por causa, tu não te tornou agora nos últimos 100 dias, 90 dias, tu já traz essa bagagem, né? O que
agora está sendo evidenciado. E tem muitas pessoas que são desse jeito e que já vêm há muito tempo trabalhando com grande propriedade o relacionamento, que é o que a gente diz hoje, o marketing 4.0, que a gente estava brincando, iniciou falando isso, é a importância dos relacionamentos, é a importância da comunicação, mas que tu seja relevante na vida da pessoa. Então, isso é muito bom, parabéns para você. E essa coisa do relacionamento, eu não fiz sozinha, sabe? A loja é um conjunto, eu fiz porque eu tenho um time. Eu tenho um time de colaboradores muito que, assim, foi difícil formar? A gente ainda, às vezes, foi difícil formar? Foi, sabe? Só que, assim, hoje, eu acredito muito no meu time. E como gestora e líder, né? O meu papel é inspirar, é motivar eles a fazerem, a agir com o propósito, com a missão da loja, com a visão da loja. Então, assim, eu não fiz isso sozinha, porque é muito importante, porque o meu negócio é feito para pessoas e ele é feito por pessoas, né? A gente, na hora que a gente entra na casa de um cliente, principalmente agora nesses momentos, quantas, né? A gente chegou aí, então a gente vai paramentada, a gente vai de luva, passa álcool gel, coloca, vai de máscara, né? E assim, eles estão permitindo que a gente entra. A casa da gente, é um lugar. Foi para onde que a gente foi? Foi para onde? Foi o único lugar que era protegido nessa pandemia, né? E eles pedem isso. E assim, mesmo antes dessa pandemia, a gente entra na casa, no universo particular de cada um. Então tem que ser com muito respeito isso. Respeitar o gosto, respeitar o modo de viver, o modo de como ela usa a casa, porque a casa tem que ser boa, a sua casa, Carol, tem que ser boa para você e não para mim. Só que eu tenho que te orientar em alguns pontos que se isso vai funcionar ou se isso não vai funcionar, né? Porque às vezes você quer uma coisa, mas não vai funcionar. Aí entra, né, a minha expertise, o meu know-how de te indicar o melhor produto, né? A gente trabalha muito, a gente faz também aqui na Solar, a gente tem uma parte que a gente faz sobre uma parte corporativa. E às vezes, assim, nos projetos tem sofás de linho claro em hall de prédio. Não vai funcionar, gente. Entendeu? Então, assim, é falar para o cliente com uma propriedade assim, olha, daqui 3 meses esse sofá vai estar sujo, ele não vai estar legal. Então, assim, é falar, mas com muito... É importante eu alertar na venda, mesmo que eu perca a venda naquele momento, mas eu vou ganhar lá na frente. Então, essa transparência não dá para não ter, sabe? E isso é uma transparência que tem que ter com tudo, com todas as relações. E tu ganha realmente com o teu cliente por justamente isso, tu dá essa orientação. Tu não tá só vendendo aquele produto porque tu quer ter o lucro, não. Tu tá pensando a longo prazo. Se eu vender um produto que daqui a 3 meses ele vai ficar insatisfeito, ele não vai voltar para mim. E tu faz isso de uma forma tão natural que tu não faz pensando em vou perder uma venda. Não, eu quero o melhor para ele. Então, isso é diferente de tu simplesmente usar estratégias, porque muitas vezes, no teu discurso hoje aqui, eu percebo que tu faz muitas ações, utiliza de muitas ferramentas de uma forma natural que tu não percebe que tu tá usando de estratégias, porque tu faz isso de uma naturalidade. E tem empresas hoje que fazem isso em um formato tão burocrático, tão estratégico, com os funcionários com o discurso planejado, com regras de empresa. Tu dá uma certa liberdade, porque tu deixa as pessoas experimentarem e serem elas mesmas dentro da tua loja, e com teus clientes tu tem essa mesma liberdade. O cliente gostou de um produto, tu vai dar orientação se é o ideal ou não. Mesmo que ele queira, não, eu quero. Mas tu dá essa orientação, tu coloca o teu lado pessoal, né, arrisca ele falando, e esse formato tão aberto de diálogo que tu tem, ele faz uma prospecção muito longe da tua loja, porque na verdade é isso, quando tu falou, tem ali anos, mais de 10 anos, família passa de geração a geração,
tu tem aquela questão básica, né, da indicação, né? Se alguém perguntar, eu preciso de tal coisa, tu tem algum lugar para me indicar, alguém que possa me ajudar? Tenho, a Nájila. É aquela primeira pessoa que vem no nome, sabe, na cabeça. E tu tá criando isso, tá criando a tua empresa baseado em ti. É a Solarium Casa, mas é a Nájila, entendeu? E isso faz toda a diferença para a marca, porque tu é uma pessoa, tu existe. Não é só aquela empresa, né? Um nome, mais uma loja. Não, tu tens teu diferencial. E isso é uma dica fundamental para todos os empreendedores que têm aqui qualquer tipo de mercadoria, seja uma loja de produtos, seja uma loja de serviços, cabeleireiro, estética. Tudo isso é o mesmo formato de trabalho. Se tu faz isso dentro do teu ambiente de trabalho, com os teus colaboradores, com os teus clientes, a repercussão funciona da mesma forma. Então, não precisa esperar uma crise para pensar no cliente ou pensar no fornecedor, como é que eu vou fazer isso? Crie essas estratégias assim de uma forma natural. Não imponha coisas que não são naturais. Então, tudo isso que tu está falando são vários insights muito bacanas para quem está aqui acompanhando o nosso bate-papo, já ir fazendo essas anotações, fazer essa autoavaliação. Eu achei fantástico tu dizer lá no início que tu foi, nesse tempo de quarentena, que não é férias, tu arrumou a tua casa. Porque tudo aquilo que hoje eu não posso, depois eu faço, tu aproveitou esse tempo, em vez de ficar olhando para o problema, tu virou para o outro lado e falou, o que eu posso resolver agora? Tomou uma iniciativa, uma atitude. Isso é fantástico, tá de parabéns mesmo, por estar realmente tomando essas iniciativas, porque isso vai fazer um reflexo para ti a longo prazo, com certeza. Então, assim, realmente, eu concordo com todo mundo que está aqui falando no chat. Tu é uma inspiração mesmo, né? Esse teu empreendedorismo nato não é só uma coisa assim que tu faz no teu dia a dia para a empresa, é tua, é uma coisa tua mesmo. Tu faz isso para ti. Eu vou complementar mais uma coisa, Carol, que assim, nesse momento que tem tanta gente, tanto empresário desesperado, tem tanta gente assim, ó, com seus negócios muito complicados, com funcionários e tudo, a gente precisa ter inspirações e pessoas que a gente olha para o lado e vê, poxa, eu vou me inspirar nessa empresária, porque eu também posso fazer isso, eu vou me empoderar literalmente dessa inspiração, ver como ela está fazendo. Então isso é muito legal, essa vivência, o que tu está falando aqui, para realmente inspirar as pessoas. Só um pouquinho, gente, vamos olhar para frente, vamos olhar para a solução, não vamos olhar para o problema, para a gente poder ir para frente, não ficar sentado esperando passar, porque as coisas já mudaram, não vai voltar ao que era antes, é um novo. E tem uma coisa que eu comentei com a Nájila essa semana que a gente tocou, o feito é melhor do que o não feito. É melhor pedir desculpa do que ficar isento. Exatamente. E assim, eu falo, vamos errar com um erro novo. Errou, falhou, tá falhado. Não fala mais nisso. Vamos, tenta de novo. E uma das coisas que eu faço muito com a minha equipe, porque a gente tem uma coisa de chamar só na hora que dá tudo errado, né? Na hora que na hora que quebrou a mesa, na hora que bateu não sei aonde e tal. E o que a gente faz? É comemorar as pequenas conquistas. É verdade. A gente precisa comemorar as pequenas conquistas. Porque aí eu pergunto assim, quando uma vendedora faz uma venda boa, quando dá certo, né? Aí ela fala, eu tive sorte. Tal. Eu falei, não, você não teve sorte. Eu falo, por que deu certo a venda? Não, porque não sei o quê, porque ela queria... Não, mas por quê? Então, a gente tem que saber também o que deu sorte, confiar na expertise, confiar nos estudos, nas coisas que estão acontecendo, porque a gente só tem a coisa, não deu certo porque eu não tinha o produto, ou porque deu errado, o concorrente baixou o preço, ou porque viajou tal. E o que deu certo? Né? Ontem, eu tive uma experiência muito legal, uma vendedora que eu gosto muito, ela tinha uma reunião cedo com um cliente e ela estava meio apreensiva. E eu cheguei na loja e eu estava assim, correndo tal, e ela falou que ia pedir para eu ir junto com ela. Só que eu estava resolvendo um problema de caminhão, que estava na oficina, tudo tal, e ela pegou as coisas e foi embora. Aí ela voltou, depois de um tempo, ela voltou e ela falou para mim. Ela falou assim, olha, eu estava com muito medo desse cliente, porque fiquei sabendo que ele era, o arquiteto me instruiu, que ele era um cliente assim, muito exigente, tal, e ele foi, e eu conduzi a reunião muito bem. Eu falei, parabéns.
quanto mais desnecessário eu for, melhor vai ser para mim. Porque, assim, aí eu falei, tá vendo que isso foi bom, que você conseguiu? Porque se eu tivesse ido, você ia deixar eu tomar a frente da conversa, ele ia acabar se direcionando mais a mim por eu ser a dona, por ser proprietária e tal. E essa autonomia que eu quero para os meus colaboradores, eles terem autonomia da venda, entendeu? É muito importante isso, porque eu já tenho muita coisa, a Solar é muito a Nájila, entendeu? Né? E eu tenho um monte de coisas, eu tenho um monte de ideias para colocar para funcionar, e eu não consigo tomar conta da venda de todos os meus colaboradores e das minhas que eu tenho em particular, que eu tenho alguns clientes que é eu que atendo. Então isso foi muito bom. E ela saiu com mais força, ela saiu com mais senso de capacidade. Confiança, né? Confiança. E eu falei, olha que legal isso, você conduziu direito. E eu não precisei disso, porque a pessoa nunca sabe se ela sabe até ela fazer. Né? Então, assim, é muito importante o experimentar, gente. A gente tem que sair é mágico sair da zona de conforto. É mágico sair, mas é mais maravilhoso fazer as pessoas saírem da zona de conforto. Dá essa oportunidade, né? Sair da zona de conforto. Você motivar, inspirar as pessoas para isso, entendeu? E isso é muito importante, porque a gente é feito de os negócios, principalmente o comércio, né, as lojas, quem está aí me ouvindo, que é lojista, a gente está na mesma tempestade, a gente, né, está todo mundo tentando se encontrar ali. Mas é importante a gente... E outra coisa, a gente como gestora, eu como gestora e outros que estão ouvindo, a energia da gente tem que estar lá em cima. Sabe? Porque se a gente chega na loja da gente, ó vida ou azar, com aquele negócio, não vai dar certo, não sei o que, sabe? Empreender é acreditar. Você tem que acreditar no que você está fazendo, acreditar, lógico, existe aquele risco calculado, o famoso risco calculado do Empretec, né, do Empretec, mas tem coisas também que você tem que ousar. Porque se você não usar, você não vai saber. Porque depois vem outro e fala, eu tinha essa ideia melhorada. Olha como a ideia dele deu certo. Né? Então, você precisa colocar as pessoas para inspirar. Sabe? Isso vai tanto em casa, eu faço isso muito com a minha filha, porque eu falo que sou uma mãe geração 4.0, né? Porque assim, é tudo diferente, né? A minha filha só eu e ela, né? Ela teve que dar as caras, né? Ela é uma fofa, um presente precioso, é minha riqueza, assim, e foi muito a minha inspiração. E assim, na pandemia, quando eu vi que estava tudo fechado, não sabia o que ia acontecer, minha filha passou em medicina com 17 anos, gente. Olha que eu vou ter orgulho o resto da vida, assim, acho que eu vou ficar sempre inchada, né, com isso. E com ela também foi uma gestão, sabe? Quantas vezes ela tentou desanimar quando estava estudando, tal, e eu falava, não, você não é pior que ninguém, você não é melhor do que ninguém, você não é pior, você vai conseguir, se não conseguir, começa de novo, tal. Mas então... isso é porque é natural teu, né? Não, tu queria falar, a tua forma de agir, tu inspira internamente dentro de casa, como externamente funcionários, seus parceiros, tu tem essa energia que faz essa bola motivacional. E realmente, isso faz ser o orgulho, né? Aquela coisa de tu olhar para tua loja, tuas conquistas, um passinho de cada vez. Eu acho que realmente, como um todo, como pessoa, tu tem essa unidade sólida em casa, na loja, com os funcionários, com os clientes. Isso é muito bacana. E eu queria até aproveitar aqui esse momento que a gente está quase já se encaminhando para o final também. Quem está aqui acompanhando, que eu vejo aqui só elogios, vocês já curtiram esse vídeo aqui? Deram o seu like ali para a Nájila, pra gente? Porque eu tenho certeza que vocês vão dar aqui o like, vocês vão compartilhar para todo mundo que ainda não viu essa live, para poder saber um pouquinho da história dessa grande mulher, dessa grande empresária, né? E eu queria fazer um último apontamento aqui, antes da gente poder ir embora, que já está quase estourando o nosso tempo, Nájila. Eu queria saber rapidamente, e agora, para frente, passando a crise, o que dos teus planos, da tua loja como empreendedora, quais são os próximos passos? O que tu espera, né, de crescimento? Como é que tu está se planejando para essa
posição agora pós-Covid, né? Porque o estouro maior, o susto já passou, já abafou, né? Já vi o monstro, já enfrentei ele e estou manobrando. Mas tu tem uma ideia futura, assim, do que vai ser a tua loja daqui para frente? Eu nunca vejo o copo meio vazio, eu só vejo o copo meio cheio. Então, eu vejo oportunidade em tudo, gente. Eu dou dica para todo mundo de negócio, é uma coisa impressionante, assim. Hoje um amigo foi levar um pão, que começou a fazer um pão caseiro, eu falei, olha, troca o seu Instagram, já começa a postar pão, pelo amor de Deus, não posta foto de outra coisa. Então, assim, eu vejo tudo como oportunidade. E, assim, eu não tenho mimimi comigo. Eu detesto, assim, esse papel de coitadinha, tem gente que conhece um pouco da minha história, sabe? Que eu sempre estou me reinventando. Uhum. E, assim, eu acredito muito, principalmente hoje, diante de que a gente não sabe quando vão abrir as coisas, as pessoas experimentaram viver dentro de casa, elas experimentaram receber, elas viram o quanto é bom ter uma cadeira legal, uma banqueta, hoje em que essa onda de varandas gourmets, né, de churrasqueiras em apartamentos, essas coisas em casa, as pessoas passaram a receber mais. A própria gourmetização das boutiques de carne, isso faz com que as pessoas recebam mais. E a pessoa não tem como, gente, servir uma carne premium numa cadeira de plástico. É verdade. Tem que acompanhar. Assim, tem que acompanhar no mesmo. E é muito bom viver bem. É uma valorização, assim, né? É aquela coisa, né? Não é porque é minha casa, tem que ser de qualquer jeito. É minha casa. Como tu se empodera de ti, do teu negócio, empodera da tua casa também, né? É um reflexo das tuas conquistas. Exato, e é muito o que você é, como você recebe, né? Então, assim, do que você gosta, né? Você pôr uma mesa, um café da manhã com uns pratos legais, uns copos legais, tem outro sabor do que... Né, vamos deixar a vida um pouquinho mais gostosa, né? Vamos aproveitar. Porque é um reflexo que a gente faz, né, pós-crise. A gente viu que nem sempre as coisas que, quando tá... É aquela coisa, tá ruim, mas sempre pode piorar. Não, mas pode melhorar também. Vamos ser positivo, né? Vamos aproveitar a oportunidade que a crise nos dá, né? Porque o empreendedor tem isso, né? Uma coisa que eu e a Tati, a gente sempre fala. Às vezes eles esperam a água, né, bater lá, tá aqui, ó, com a corda no pescoço para tomar uma atitude. Não espera. Faz isso enquanto tu tem tempo para poder gerir com calma e tranquilidade e segurança as suas ações. E aí tu vai ter a tua conquista, uma a uma, degrau por degrau, como a Nájila fez, né? E isso é muito bacana. Então eu queria realmente, assim, Nájila, a gente tá literalmente já aqui quase estourando o tempo. Eu queria te agradecer, vou te dar uns minutinhos então para ti só concluir aqui, que depois a gente tem uma grande novidade para contar para o pessoal que está aqui acompanhando também. Olha, gente, eu agradeço muito a oportunidade. Eu fiquei muito honrada, assim, e pelo convite, principalmente porque teve mulheres incríveis, teve outras 5 incríveis. Eu acompanhei as 5, né, a live das 5 essa semana. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar? Que história eu tenho para contar? Né? O que viu em mim? Né? Então, mas assim, mas eu fiquei muito feliz em poder também contar um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa normal, que realiza um trabalho normal, mas que eu motivo a vida, eu transformo a vida das pessoas, sabe? Muito e bom, pelos comentários aí que vocês estão falando e pelas coisas também que às vezes eu ouço, eu faço isso com o coração mesmo, sabe? É maravilhoso você motivar a vida das pessoas, a vida dos clientes, a vida dos colaboradores, fornecedores, mas não para ser extraordinário, mas por uma linha simples, sabe? E o caminho simples sempre é o caminho melhor, sabe? Não adianta a gente tentar fazer uma coisa. Vai pelo simples. Então, assim, minha dica para quem está quem está aí pensando o seu negócio, eu sei que tem muitos negócios difíceis, tem coisas que não reabriram, mas procura entender, assim,
troca a sua experiência, não tenha medo, conversa com as pessoas, sabe? Assim, eu estou aberta, tá meu contato aí, manda mensagem no direct do Instagram da loja. Tá? Eu tenho o maior prazer, eu que respondo todas as perguntas do Instagram, aí eu direciono para vendedor. Então, esse cuidado do pequeno. E, gente, vamos parar de olhar no retrovisor e vamos olhar para o futurovisor. Adorei. Me diz uma coisa, uma pessoa que não sabia falar na frente do vídeo. Já se preparem, porque, né, a estreia dela, porque ela fala muito bem. Olha aí, ó. Vamos ter que fazer outras lives para continuar esse papo. Outra. O meu problema é a tecnologia, é fazer esse computador funcionar. É verdade, mas olha, muito bom mesmo, Nájila, muito obrigada. Como todos aqui, né, que puderam sábado à noite, né, tá aqui com a gente acompanhando. Agradeço realmente de coração todo mundo que está aqui, a todas as empreendedoras, Beatriz, Cristiane, Cleide, Maiara, Regina e tu, Nájila, por ter contribuído um pouquinho com nós aqui da Incubadora Criativa, junto com a Tati, a Yara, poder proporcionar para esse pessoal que está aí, né, pensando o que eu faço agora, né? Ter um pouquinho de informação é muito bom. E eu queria agradecer assim a todos os ouvintes, sábado à noite, sabe, parar um tempo para me escutar, para me ouvir, sabe? Eu tô me sentindo abraçada, eu tô me sentindo amada, tá? E eu quero que vocês sintam também isso. Que é de coração mesmo que eu agradeço, porque é um tempo, na hora que você decide a parar para me ouvir, você está abrindo mão de fazer várias outras coisas. É verdade. Ó, gente, segunda-feira a gente está de novo aqui, porque a gente gostou tanto. Passamos a semana inteira desse negócio aqui, daí segunda-feira a gente vai começar esse trem aqui, a gente vai fazer esse trem aqui na segunda-feira de novo, né? Aproveitando então que a gente está falando aqui, né, que tá tão bom. A gente vai falar agora no finalzinho, antes de dar o tchau aqui para a Yara, para todo mundo. A Incubadora Criativa está agora finalizando a sua primeira semana empreendedora e a gente vai trazer novidades na semana que vem. Para você que está querendo criar um negócio, fazer adaptações, expandir o seu negócio de forma digital, a Incubadora vai estar desenvolvendo agora, nos próximos dias vai sair novidades, que é projetos específicos, planos empresariais para pequenos e médios empreendedores que precisam de um auxílio na parte da sua comunicação e marketing digital. Então, a parceria da Incubadora Criativa, Carol, Tatiana e Yara, que está aqui nos comentários, breve vão ficar sabendo de todas as novidades sobre esses planos empresariais que a gente está desenvolvendo com muito carinho para todo mundo que acompanhou aqui as nossas lives, vão ser os primeiros a saber. E também vão receber grandes materiais com dicas, planners, e-books, várias informações, assim, Por isso que é importante fazerem o cadastro. Exatamente. Por isso que é importante fazerem o cadastro. E é aqui, ó, daqui a 1 hora vai ser encerrado o cadastro e todo mundo que se cadastrou vai receber em primeira mão esse material. E teremos, então, um segundo momento dessa semana, só que aí vai ser com um pouquinho diferente. Aguardem que breve vocês vão ficar sabendo todas essas novidades no canal do Instagram da Incubadora Criativa. Então, se você ainda não segue a gente lá, @ic.incubadora criativa no Instagram e no Facebook, comece a seguir a gente, que vocês vão ficar sabendo em primeira mão tudo que a gente vai estar realizando. Grande abraço de coração, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Nájila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tati, pode fazer o teu encerramento, que a noite vai ser encerrada, então, da nossa Semana Empreendedora. Bom, eu sempre digo para todos os meus alunos, e a Nájila foi minha aluna há quase 20 anos atrás. Eu sou que nem a mamãe galinha, um pouquinho mais, né? Põe tudo embaixo do braço. E tem alguns alunos que estão nos seguindo. Eu comecei a fazer essa busca durante o Covid aqui, de buscar também como é que estão os meus alunos da arquitetura hospitalar, e a gente se reaproximou, Nájila. Então, é um orgulho muito grande, né? Eu já te conheço há muito tempo e sei a profissional maravilhosa e a pessoa maravilhosa que tu é. Então, um prazer enorme, muito orgulho, morro de orgulho por ti. E estou muito feliz em encerrarmos essa semana, né? Nossa primeira semana de Talk Empreendedor com uma pessoa como você. Um beijo enorme. Muito obrigada pelas outras 5 maravilhosas mulheres que tiveram conosco e foi uma semana fantástica. Muito, muito, muito obrigada por vocês que estão aí também nos ouvindo. Também agradeço muito. Então tá, gente. Boa noite. Aproveitem o final de semana, se cuidem e acompanhem nossas redes para as novidades. Tchau!